Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: Pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. No caso aqui, está falando de Jesus Cristo. Um outro entendimento, talvez já uma breve explicação deste versículo, poderia ser entendido da seguinte forma: Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Esses dias me perguntaram na escola de liderança qual é o meu propósito. Logicamente, buscando uma melhor compreensão do propósito e como eu descubro esse propósito. Talvez a pergunta esteja mais direcionada nesse sentido. A maioria das pessoas, quando falam em propósito, pensam em sua realização pessoal, sua felicidade, sua carreira, sonhos, anseios. A procura do propósito não é de hoje. Inclusive, Salomão escreveu um livro para desvendar o propósito ou o sentido da vida. Eclesiastes é este livro. Os temas dos quais se tratam quando se fala sobre propósito, né? As dificuldades da vida, as frustrações, a futilidade dos dias, o tédio do cotidiano, tudo isso conspira contra a fé e o verdadeiro propósito da vida. Historicamente, o ser humano tem buscado o seu propósito da vida a partir de si mesmo. As perguntas geralmente a serem respondidas é: o que eu quero, o que eu estou fazendo, como a minha vida está, o que quero ou pretendo do meu futuro. Então, é muito voltada para si mesmo. Só que, desta forma, você não vai descobrir o propósito da vida. Até mesmo porque, de acordo com a Bíblia, e nós acabamos de ler aqui o livro de Colossenses, apenas quem te criou pode explicar o propósito pelo qual ele te fez. Ele é o dono da vida. Em Deus está o direito da vida e ele te criou. Então só ele pode dar sentido, pode dar propósito à sua vida. O sentido da vida não é uma autoafirmação do seu ego, não é o amor próprio, ou como dizem por aí, faça o que te deixar feliz, te deixe feliz. O sentido, o propósito da vida não é autoajuda. E por meio deste único versículo, Colossenses 1, 16, temos os princípios que norteiam o propósito da vida. Primeiro, cultive admiração e gratidão pela criação de Deus. Contemple a beleza e também a complexidade do mundo natural e também do reino espiritual. Isso pode nos levar a um profundo senso de admiração da grandeza de Deus e de reconhecimento que Ele de fato é o Senhor e o dono. Nele está o direito e todo o sentido e todo o propósito da vida. Em segundo lugar, reconheça a autoridade suprema de Jesus Cristo. Jesus não é apenas um personagem histórico ou um líder religioso. Não, Jesus não é apenas um profeta ou um grande professor. Não. Jesus é o Senhor, Ele é o dono. Ele é o Senhor e Criador de todo o universo. E quando nós nos submetemos à vontade e seguimos os seus ensinamentos, aí está o propósito da vida.
Então, isto é fundamental para uma vida plena e com plena convicção do propósito pelo qual Deus te criou. E em terceiro, viva uma vida que glorifique a Deus. Todas as nossas ações, pensamentos e palavras devem refletir nossa gratidão a Deus pela criação e nossa submissão à autoridade de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Qual é o propósito da vida? Talvez você não saiba. A palavra propósito, ela deriva do latim propositum, que é uma junção de pro, que significa à frente, e ponere, que significa colocar. Formando propósito, significa colocar à frente. Uma possível tradução de Colossenses 1,16 é a seguinte: tudo foi criado nele e em direção dele. Ou seja, nele tudo encontra o propósito. Aqui se descortina para nós a percepção de que a vontade de amor divina foi não deixar a sua criação, ou nós, os seres humanos, vamos dizer assim, prontos, mas propiciar-nos a alegria do desenvolvimento próprio rumo a um alvo glorioso. Esse alvo, no entanto, para a qual a criação foi projetada desde a sua origem, é Jesus. Por isso, meus irmãos, esse versículo é muito importante e define o propósito, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começa nele e nele encontra propósito. O verdadeiro propósito é Deus, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Tudo deve estar caminhando na nossa vida em direção à glória eterna, à salvação que nós estamos desenvolvendo e um dia nós vamos vivê-la eternamente. Então, Jesus é, de fato, o propósito, ou seja, ele é o alvo, ele está à frente e nós devemos caminhar em direção dele. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça cada dia mais e que o propósito nós possamos viver tudo, quer pensemos, quer fazemos, tudo seja para a glória de Deus. Um abraço a todos, Deus abençoe e fiquem na paz.